Boa tarde, turma. Hoje nós iremos falar sobre o texto narrativo, tá? Como o nome mesmo já diz, quando a gente fala assim, um texto narrativo, a gente lembra de narrar, é contar algo. Então, nós temos sempre um narrador, alguém que vai contar a história. Este narrador, ele pode participar da história, então ele é um narrador personagem, como ele pode ser um narrador que ele não participa da história, um narrador observador. Tá? Por exemplo, se eu participo da história, um dia eu estava passeando, então eu participo. Nós estávamos passeando significa que eu e mais alguém, tá? Mas eu posso também ser um observador. Um dia a Maria estava passeando, então eu não estava com a Maria, tá? Então, uma narração é contar uma história. Lembrando que a estrutura de um texto, nós temos que ter sentido, nós temos que ter coerência nas informações. Eu preciso começar a ler essa história, tem que ter o início, o meio e o fim, né? Na introdução, que é o início, a gente sempre apresenta os fatos, tá? O que vai ser falado. No desenvolvimento, nós vamos, como o nome diz, desenvolver a história, apresentar a história para o leitor, tá? O que aconteceu, ali apresentam os conflitos, né? Que é a situação problema. E no final, nós temos a conclusão, tá? Que é o que aconteceu na história, o desenrolar dessa história, como que ela terminou, como que foi resolvido o conflito, tá? Então, a narração, ela precisa ter esse início, meio e fim, tá? Nós temos 4 elementos da narração, que é o enredo, a história, nós temos os personagens, que é quem participa da história, o tempo, quando foi que aconteceu, e o espaço, onde foi que aconteceu. Então, esses elementos, eles são muito importantes numa estrutura da narração, tá? Se você for fazer um texto, é sempre importante você perguntar quem está participando da história, quando essa história aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu, tá? Se você fizer essa pergunta e no seu texto estiver escrito todas essas respostas, significa que o seu texto é uma narração, ela está completa, tá bom?